Adoro essa musiquinha. Muito bem! Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Flávio Augusto de Araújo Campos Salles da Silveira. Sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro, né? Como eu havia dito antes, né? Eu falei para vocês, essa semana foi incrível, né? Foi incrível. Nós abordamos aí alguns temas, falamos sobre análise técnica na prática, apresentamos suporte, resistência, apresentamos aí linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, enfim, foi super bacana, foi super proveitoso. Pessoal, sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro, esse espaço é de todos vocês, lembrando que vocês podem contribuir também, por que não? Não é? Por que não? Vocês podem contribuir também, né? Apenas as pessoas com acesso, pessoal, ao link, né? Ao login, a senha, podem acessar o canal, enfim, podem postar, mas fiquem super à vontade, tá, pessoal? Contribuam, traga conteúdo, gravem de repente uma live vocês mesmos, tá? Enfim, é um canal de todos vocês, é de todos nós. Muito bem? O pessoal tá entrando aqui, eu tô aguardando o pessoal entrar. Vamos lá. Tem o chat aqui no canto à direita, vocês podem escrever. Não sei se tá à direita ou tá à esquerda, né? Pra mim tá à direita, vai que pra vocês tá... Não, é padrão, né? É à direita. Pessoal, então, se tiverem algum comentário, se tiverem alguma dúvida em tempo real aqui, eu vou respondê-los, tá bom? Eu peço só... que vocês aguardem só um pouquinho, tá? Que eu não respondo na hora, né? Por conta, inclusive, de eu acabar não parando aqui o raciocínio, tá? Mas eu respondo sim, tá bom? Pode perguntar que daqui a pouquinho eu sempre dou uma olhadinha e tal e eu respondo, tá bom? Vamos chegando, aguardando o pessoal aqui chegar. Né? Para quem perder essa live, não tem problema. Flávio, não tem problema mesmo? Sem problema algum. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho o retorno. Muito bem, agora tá bom, né? Tá, beleza. Então, não, sem problema algum, não tem problema. Sério, não tem problema. Pessoal, para quem perder a live, tudo certinho, não tem problema algum. Pode dar uma olhadinha nos vídeos gravados depois. Dá uma olhadinha, tem vários vídeos, já fizemos... vídeo sobre introdução, análise na prática, já falamos sobre suporte, resistência, linhas de tendência, tá certo? E hoje, o nosso último bloco desse capítulo, falando sobre mercado, tá? Claro que vão ter outros, mas esse é o primeiro bloco da série, vamos dizer assim, tá? É a nossa primeira série falando sobre mercado. Bom, e hoje, apresentando para vocês a introdução à análise de fluxo, tá, gente? Então, o que é análise de fluxo? Simplesmente, né, é a análise de movimento. A gente entender o movimento do mercado. E é isso que eu vou aqui vos trago, né? Tá bom? Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho mais que tá. Beleza, agora tá bom. Pessoal tá entrando. Como é que tá? Vamos entrando em introdução à análise, parte 2, tá? Pessoal que tá chegando agora, enfim, a gente costuma gravar 5 minutinhos, né? Fazendo essa apresentação, esperando o pessoal chegar, tá? Então por isso que eu tô aqui dando uma enrolada, tá bom? Mas se vocês forem ver esse vídeo depois, se vocês quiserem rever o vídeo, dá uma passadinha, sempre 5 minutos ali na timeline, né? E a partir de 5 minutos, geralmente, eu começo a introdução de fato, tá? Então, se vocês não quiserem ver tudo isso aqui, dá uma apressadinha no vídeo, depois, tá? Vocês podem ver, inclusive em tempo real, vocês podem voltar o vídeo
e ver antes, tá? E tem esse recurso aqui que eu habilitei no YouTube, tá? Então vocês podem recorrer, pode voltar e visualizar o passado, que é bem legal. Beleza? Pessoal, vamos começar. Nós estávamos falando sobre análise de fluxo na aula passada, apresentamos para vocês alguns conceitos, eu dei dicas para vocês, tá bom? E agora vamos dar continuidade. Bom, voltando aqui, pessoal, eu comentei com vocês, pessoal, vejam, cada um tem uma estratégia, cada um tem uma forma de análise, né? Eu gosto de olhar para o gráfico e fazer uma interpretação. A seguinte, para mim, as velas no mercado, as candles no mercado, para mim, eu vejo como se fossem caixas, muito bem? Então, quanto maior a vela, mais pesada ela é, muito bem? Quanto menor, mais leve ela é, muito bem? Agora, claro, né, gente? Claro. Se for o inverso, no caso, nós estamos... segue o mouse, tá, gente? Segue o mouse aqui. Nós estamos apresentando aqui, por exemplo, segue o mouse, tá? Aqui tem uma vela vermelha. Então, no caso aqui, a vela representando caixa, então é uma caixa pesada. E se for ao contrário, Flávio, vamos dar um zoom aqui. E se for uma vela verde, por exemplo aqui, segue o mouse, tá? E se for aqui, mesmo sendo verde, a vela é grande, quer dizer que é uma caixa pesada de força? Sim, exatamente, tá? Para o meu entendimento, a forma como eu gosto de ensinar, né, que vocês interpretem, né, que eu acho bem bacana, bem simples de entender, é como se fosse uma caixa pesada para cima, muito bem? Flávio, mas aí como é que fica a interpretação no caso de uma vela verde? Bom, vamos lá, vamos na prática. Deixa eu apagar isso aqui para que vocês possam... Então, tá um pouco lento, gente, por conta de estar gravando, né? E aí exige um pouco do computador. Eu tenho que ter um pouco de paciência, né? Enfim, para apagar tudo isso daqui e tal. Muito bem? Vamos lá. Bom, no caso aqui, né, eu havia comentado com vocês, né, pessoal? É muito importante vocês terem organização. Muito bem? Organização. Né, preencher o gráfico, deixar as regiões ali que representam força para vocês, enfim, para que você interprete isso, da próxima vez que você passar o olho, vocês consigam saber onde vocês estão no tempo e espaço, tá bom? Então, aqui eu gosto de pintar o meu gráfico, tá? Olha só, pessoal, então neste caso aqui, lembra que eu falei para vocês, pessoal, quando nós temos um palitinho abaixo da vela, segue o mouse, pessoal. No caso aqui, ó, o palitinho abaixo da vela, lembra que como se fossem pessoas segurando caixas. Então, nesse caso aqui, imagina que o palitinho para baixo, alguém está segurando essa caixa e fazendo assim, ó. Sabe quando você está se apoiando no balão? Você está assim, ó, não sobe não, não sobe. Então, quanto maior for essa mínima da vela, a sombra abaixo da vela, quer dizer que a pressão para segurar essa vela, para não deixar ela subir, é muito forte. Da mesma forma que se tem uma sombra acima da vela, ou seja, a máxima da vela, né? É um palitinho acima da vela, no caso, ó, segue o mouse aqui, pessoal, no caso aqui, ó. É a mesma coisa ao contrário. Existe uma pressão forte lá em cima, fazendo a vela subir, falando assim, ó, você não vai cair não, volta. Beleza? Então, vai da interpretação. Quando você tem uma sombra acima da vela muito expressiva, você está dizendo que o mercado está nessa região, mesmo que seja você traçar essa região muito lá para frente, você está dizendo que essa região é uma região forte de sustentação. Quer ver na prática como isso funciona? Olha só, pessoal, que interessante, ó. Olha que interessante, ó. Essa região, ó, ela é bem expressiva, ó. Olha quanta sombra acima da vela. Tanto olha o que acontece, ó. É que ainda não aconteceu, na verdade, perdão. Mas quando você tem uma região assim, muito provavelmente o mercado, em algum momento, ele vai voltar para aquela região de sustentação. Muito bem? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó.
Ixi, não sei que barulho é esse. Olha aqui, por exemplo, pessoal. Olha aqui, ó, segue o mouse, tá? Olha só, aqui nós temos uma região que o preço ele estava sustentando muito forte, porque olha quanta sombra a gente tem acima da vela. E não é só a sombra, é as velas, é justamente o tamanho das velas, né, mostrando que tinha muita força. Então, se a gente colocar um retângulo aqui, a gente vai poder enxergar que essa região ela está sustentando muito forte. Então, muito provavelmente, em algum momento do gráfico, o mercado ia voltar para essa região, ia se encontrar com essa região, ia bater nessa região, voltar para essa região. Olha o que acontece, pessoal. Segue o mouse, tá? Ó, o preço ele cai, faz bastante sustentação. Aqui temos mais uma sustentação, né? O preço cai, tá? Ó, aqui quebra de suporte, muito bem. Mas aí ele volta, dá um pullback. Na verdade, aqui um pullback, não é um gap, né? Só que no caso aqui é um gap, mas assim, já é outro dia, né? Aqui era o dia 22 do 3 e aqui é o dia 23. Então, você pode ver que do dia 23, ele voltou para essa região de sustentação. Muito bem? Então, o que acontece é justamente por conta dessa interpretação, tá? Bom, deixa eu já adiantar para vocês. O pessoal me pergunta isso, né? Mas, Flávio, isso não é análise técnica? E você não disse que ia falar sobre análise de fluxo? Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Existe uma grande dificuldade para o pessoal entender. Análise de fluxo, pessoal, simplesmente é analisar o movimento. Então, a gente entender a região que o mercado está apresentando uma alta, o mercado está apresentando uma baixa, e comprar ou vender a favor do mercado. Assim, traduzindo de uma forma bem fácil de entender, é isso. Então, e aí quando você fala de análise de fluxo, o pessoal viaja, né? E acha que a gente está falando de book, está falando de tapering, a gente está falando disso também. Mas essas ferramentas como Superdom, Tape Reading, que na verdade não é uma ferramenta, é simplesmente uma forma de análise, né? O book de ofertas, ou seja o que for, né? O que você estiver usando para poder fazer a análise de fluxo, são recursos que a ferramenta te dá, justamente que fazem parte da introdução à análise de fluxo, né? Mas não é análise de fluxo. Quando a gente fala análise de fluxo, a gente não está falando de um recurso. É igual você falar o carro Ferrari. Quando você fala o nome, eu estou falando do carro Ferrari. Você está falando do carro específico. Mas a gente está falando de carro. A gente não está falando especificamente qual é o recurso, qual é o carro. A gente está falando sobre carros em geral aqui. Então, quando eu falo análise de fluxo, introdução à análise de fluxo, inclusive na parte 2, já estamos falando aqui na parte 2 desse bloco. Então, assim, nós estamos falando, pessoal, dos conceitos, a introdução à análise de fluxo. Então, a gente está usando alguns recursos aqui, falando alguns conceitos para mostrar o que é isso. E a gente não está falando especificamente de book de ofertas, de tape reading. Então, análise de fluxo, simplesmente, pessoal, é entender se o mercado está subindo, a gente vai comprar. Quer ver um exemplo? Vamos lá, para mostrar para vocês exatamente, que eu acho que ainda está um pouco de dúvida. Pessoal, quer ver um exemplo bem legal? Olha só. Aqui vamos, claro, né, vamos apresentar um pouquinho de análise técnica, né, só para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Bom, primeiro, vamos lá. Eu comentei com vocês, né, que para traçar o suporte e a resistência, eu acho bacana a utilização do gráfico de linhas ou de área, né, para você poder ver exatamente o ponto, né? Então é por isso que eu gosto de utilizar esse gráfico, tá? Então, bom, olha só, pessoal, vamos colocar aqui. Bom, olha, temos um suporte aqui, já encontrei, ó, um suporte, que é o primeiro ponto. Lembra que eu expliquei? É sempre o primeiro ponto de origem, né? É o primeiro ponto que o mercado se apoia, né? Que se sustenta. E, claro, quando você tem uma confirmação, né? Quando ele se sustenta, no caso aqui, a primeira, a segunda e aqui a terceira vez, pronto, você achou de fato o seu suporte. É sempre um local onde tem maior intensidade, tá? No caso, o mercado bate várias vezes, tá?
tanto para resistência quanto para suporte. Bom, então aqui nós temos o nosso suporte, né? Vamos só trocar aqui para a gente entender, obviamente, não ficar difícil aí para quem está visualizando. Bom, então, ó, suporte, tá? Muito bem. Ó, olha aqui, acompanha o mouse, gente, ó. Vela aqui, ó, vela caindo, preço caindo, pumba, bateu. Olha, arrebentou o nosso suporte. Aí, em tempo real, a gente está aqui, ó, tá rodando, tá vendo que o mercado está caindo, passou suporte, tá com olha a pressão aqui em cima, pessoal, olha a pressão, tá vendo aqui, ó, duas velas. Olha, tá vendo aqui a sustentação? Lembra que eu falei que a sombra da vela, né, no caso aqui a máxima, representa a pessoa segurando caixa? Então aqui é como se tivesse alguém segurando, né, tipo para o preço, para a caixa não cair. Lembra? Que alguém está segurando para não cair. Só que aí não aguenta mais, olha o tamanho da caixa, ela dispara e ela perde a sustentação, ela solta a caixa e a caixa despenca. É isso que acontece aqui, ó, nessa vela aqui. Meu, despencou, bateu no suporte, começou a penhar aqui, ó. Você tá vendo que não tá aguentando mais, tá começando a mostrar que vai cair, já pá. Cara, você vende. Isso é interpretação, isso é análise de fluxo. Entendeu? Você analisar o fluxo. O conceito da análise de fluxo é isso. E aí eu vou vender aqui, inclusive, eu mostrei, inclusive eu apresentei uma metodologia minha, né? A cada 30 minutos a gente faz uma inserção. Então aqui, ó, terminou aqui vela de 30, no caso aqui às 10 horas, ó. Se eu pegar uma régua, ó, confirmou queda, 30 minutos de queda, tá vendo? Muito bem. A partir das 10h30, ó, fechou aqui, ó, confirmou alta, ó lá, 30 minutos de alta. A partir daqui, que é sempre de 30 em 30, ó, confirmou alta, ó, porque desceu, mas depois voltou, 30 minutos de alta. Então, análise de fluxo é isso, você identificar para onde vai, você identifica com alguns conceitos, né? Você pega de tudo um pouco para fazer análise de fluxo. Então, quando a gente fala em tape reading, book de ofertas, são ferramentas para poder explicar o que é análise de fluxo. São ferramentas utilizadas. Claro, no book de ofertas vocês têm quantos contratos naquela região que alguma empresa está comprando, está vendendo, vocês conseguem ver em tempo real, né? A ferramenta Superdom, por exemplo, vocês conseguem ver a região, quantos contratos tem ali, o preço, aonde está mais favorável, mas isso são recursos. A gente está falando sobre introdução, sobre conceitos básicos da análise de fluxo, que de uma certa forma ela é análise técnica, porque na verdade a gente está pegando análise técnica porque faz parte da análise de fluxo, tudo está ligado. Então vocês têm que entender isso, tudo está ligado, tudo faz parte de análise, tudo é análise. Muito bem? Tem alguma... Não, o pessoal não comentou nada. Tá, pessoal, lembra... Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no chat. Estou à disposição, eu sempre estou dando uma olhadinha e vou responder vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, ficou tranquilo? Ficou tranquilo? Identificou, rompeu, identificou que o mercado está mostrando para vocês que aquela região está mais forte para aquele lado, vocês vão vender, no caso aqui, que é uma venda. Pessoal, Joaquim Pfeiffer, faço das minhas palavras as palavras do Joaquim, tá? Ele mesmo ensinou isso para mim, por exemplo. Eu comprei o curso dele, né? Ele diz que, no exemplo dele, claro, que o mercado é como se fosse um campo de futebol, né? Nós temos a região compradora, no caso o ataque, né? E nós temos a defesa e também o meio de campo. Então, neste caso aqui, pessoal, nós identificamos, por exemplo, que essa região aqui em cima é uma região de quê, gente? Uma região de defesa, nesse caso. Eu vou colocar a defesa aqui como vermelho, como sendo vermelho, só para poder ilustrar, tá? E nós temos essa região aqui embaixo como sendo o ataque. Por quê? Porque o campo de futebol, tá, pessoal? Por quê? Porque não está conseguindo descer mais o preço. Então a gente identificou uma zona de ataque, uma defesa também aqui, mas assim, daqui para baixo, meu amigo, você não vai vir mais. É isso que o mercado está falando. Então, aqui seria um ataque e lá em cima seria a defesa. Aqui no meio do campo. Então, você identificar isso, comprar, vender nas regiões, sempre do pivô do preço, sempre na região
que está mais favorável para compra, você entender isso, você compra e você deixa. Então, entendeu? Então, assim, pessoal, análise de fluxo simplesmente é interpretar o preço e entender o movimento dele. Beleza? E é assim que a gente ganha dinheiro, tá certo? Saber análise técnica, né, chamada também clássica ou gráfica, é muito bom, mas saber tudo isso e não saber como utilizar isso não adianta nada. Tá? É igual ter um carro, saber dirigir, mas não saber dirigir, cara, não ter atenção ao trânsito, não olhar nos retrovisores, não ter atenção como, por exemplo, um papel social, né? Cara, respeitar o trânsito, respeitar os pedestres, né? A gente tem, para mim, um bom profissional, um bom, no caso aí, motorista, um bom condutor, é isso, né? Um cara que tem atenção a tudo, um cara que tem respeito, primeiramente, social. Então, isso é um bom profissional, não é apenas ter a técnica. Saber dirigir, todo mundo aprende. Saber jogar videogame, todo mundo joga. Todo mundo aprende a jogar. É só o cérebro, é um músculo. Então, se você exercitar ele, você vai aprender. Agora, usar isso de sensibilidade, né? Usar isso com outros olhos, com uma outra pegada, são poucos, porque poucos entendem isso. Tá bom? Então, eu espero estar contribuindo com vocês aqui. Espero poder ter ajudado nessa análise, tá? Essa forma de interpretação, enfim, com esse conhecimento. Espero ter passado um conhecimento para vocês, tá? Flávio, aí eu te pergunto, é só isso? Só, pessoal, é só isso. Claro que na prática, no vamos ver, tem que estudar, tem que ter disciplina, né? Tem que sempre ali, né? Sempre aprimorar os conhecimentos, sempre estar treinando. Só que o conceito de tudo isso é só isso, né? O mercado, gente, o mercado é muito simples, as pessoas complicam, muito bem? Não passar na Atom, não tá ganhando dinheiro, às vezes não quer dizer que vocês não estejam conseguindo, digamos assim, operar, vocês não tenham absorvido conhecimento. Não é isso, muitas vezes é emocional. O emocional nesse mercado pesa muito, tá? Por quê, pessoal? Porque o mercado tradicional, geralmente, não desmerecendo, claro, né? Mas a gente tem que ser realista e ser franco, tá, pessoal? No mercado tradicional, geralmente, a gente não desenvolve muito as atividades, né? Geralmente a gente faz alguma coisa e a gente não tem muita criatividade no nosso trabalho, a gente não exerce, não pensa muito, né? Não exerce muito alguma coisa, alguma tarefa. E no mercado como esse, a gente utiliza-se do nosso próprio conhecimento, da nossa própria técnica, da nossa própria habilidade, do nosso próprio cérebro. Então, por isso que o mercado, no caso financeiro, exige muito da gente, né? Porque a gente está pensando todo momento. E a gente desenvolve as nossas próprias estratégias, a gente mesmo desenvolve as nossas operações, a gente mesmo opera, não é? Então é um mercado que exige muito da gente, muita concentração, muita disciplina, entendeu? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Parabéns àqueles que, no caso, visualizaram os vídeos, estão aí estudando, aprendendo, sempre em busca do autoconhecimento, em busca de sempre ser uma pessoa melhor, principalmente, né? Não é só profissional, tem que ser pessoal também, eu acredito, tá, pessoal? Uma opinião minha. Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado. Para quem perdeu, pode voltar, né, e dar uma olhadinha nos vídeos que vocês perderam, assistir aos vídeos, os vídeos que nós gravamos essa semana, ao decorrer dessa semana, tá bom? Fique com Deus, obrigado. Lembrando que isso não é tudo. Nós voltaremos aqui com mais conteúdo. No caso, a gente encerra por aqui essa nossa série, esse nosso primeiro estudo sobre análise, esses blocos aí que foram sobre análise na prática. E a gente vai marcar agora. Vamos marcar uma próxima aulinha, uma próxima streaming, tá bom? Mas por enquanto, isso é só, tá bom, pessoal? Obrigado. Volta lá, dá uma olhada nos vídeos que vocês perderam, compartilhe aí com o pessoal no grupo, assine o canal para receber mais vídeos, lembrando que esse é um canal privado, então apenas as pessoas, quem tem o link ou mesmo o login e a senha poderão entrar, tá bom? Beleza? Abraço para vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, tchau. É assim, ó.
myself together, really ain't that hard. Gotta struggle at least try before we play them cards. Cause it's such a thin line between reality and art. Living life as a star till the lights go dim. But 9 times out of 10 we just gonna do it again. If I am now, I keep going. I know that my life goes on.